A gente sabe que é uma realidade de quase todo estudante acumular as matérias. A gente tem um bom exemplo aqui com o nosso querido Vinícius Castanho, certo? Felizmente sim. Bom, esse problema de acumulação normalmente está relacionado com somar muita coisa, né? No caso das matérias, você tem muita matéria acumulada, quer dizer que você tem várias que você ainda não estudou, infelizmente. Na teoria de probabilidades, a gente também tem esse conceito de acumulação. Então, na aula de hoje, a gente vai ver função de distribuição acumulada. Vem com a gente que eu já te explico tudo. Primeiramente, sejam bem-vindos. Vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. Bom, falando em acumulação, eu vou pedir para vocês não deixarem de acumular os likes aqui nesse vídeo, não deixarem de acumular compartilhamentos, certo? Que mais? Não deixar de se inscrever no canal e de divulgar com seus amigos para que a gente consiga disseminar aí esse curso e o conhecimento, enfim, para quem está interessado em aprender teoria de probabilidades, tá bom? Muito bem, na nossa última conversa a gente viu o que era uma variável aleatória, a gente definiu ela, pegou o exemplo da nossa moeda, fez o cara ou coroa se transformar em x valer 0, 1 e 2. E na aula de hoje eu já deixei lá comentado que a gente falaria um pouco sobre os tipos de variáveis aleatórias para aí então entrar no nosso tema da aula de hoje, que é a função acumulada. Vamos então, sem mais delongas, piscar lá para a nossa lousa digital, em que a gente vai ter aqui o conceito de variáveis aleatórias, que a gente já viu na aula passada, e as variáveis aleatórias podem ser divididas ou classificadas em dois grandes grupos. O grupo das variáveis discretas, que foi justamente o exemplo da nossa moeda, e o grupo das variáveis aleatórias contínuas, certo? Quando a gente fala de variáveis discretas, a gente normalmente está relacionando isso a um conjunto enumerável de resultados. Então, o seu espaço amostral pode ser definido com vários pontos, um número finito de resultados possíveis. Isso daí faz parte das nossas discretas. E por isso que, quando a gente fala que a gente quer discretizar algo no meio da engenharia, a gente está tornando algo que era uma grande massa, tudo junto, tudo contínuo, em diversos pontos separados, discretos. Então esse é o conceito de variável aleatória discreta. No caso da nossa cara e coroa, era justamente esse o cenário em que a gente tinha as possibilidades de resultados entre 0, 1 e 2. Eram 3 resultados possíveis e enumeráveis, finitos. Num exemplo de variáveis aleatórias contínuas, a gente já teria conjuntos que não são enumeráveis, são infinitas possibilidades. Então eu dei um exemplo aqui, olha. Se a gente tivesse uma variável discreta em que o valor de x estava contido, né, de 0 até 5, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, isso seria um conjunto discreto de variáveis. Uma variável contínua com a mesma amplitude, né, definida nos mesmos extremos, teria aqui uma reta real em que do 0 até o 5, você teria infinitas possibilidades. Aqui, por exemplo, poderia existir a possibilidade do 0.5, 0.51, 0.51, 9999, enfim, infinitas possibilidades, incontáveis. Então, essa variável seria determinada, né, definida como uma variável contínua. A gente também tem exemplos na parte mais prática aqui das nossas atuações profissionais. Você tem um problema e você às vezes vai ter que caracterizar a sua variável como discreta ou contínua. Vou dar um exemplo para não ficar muito jogado, como o peso de um indivíduo. Você pode, dependendo da sua precisão de medida, você pode classificar isso como discreto ou como contínuo. Se eu tiver as pessoas e conseguir, por exemplo, só medir o peso delas a cada quilo, eu vou ter 80 quilos, 81, 82, 83, um conjunto enumerável de possibilidades. E a gente vai ter uma variável, peso do indivíduo, que vai ser classificada como discreta e vai usar, né, um conjunto de ferramentas de probabilidade e mais para frente de estatística que são feitas para variáveis discretas. Agora, se a gente tiver uma balança super precisa e que a gente tem ali a segunda casa decimal, por exemplo, de precisão, a gente já não tem uma pessoa com 80 ou com 81 quilos, a gente vai ter 80,25, 80,26. E lá no nosso contexto pode ser que a gente queira ou prefira classificar essa variável como uma variável contínua. Está muito ligado com a quantidade de resultados possíveis e o que faz sentido ou não. Considerar aquilo tudo um grande conjunto que pertence aos reais
ou então um conjunto finito de valores que você pode contar. Tudo bem? Tudo certo. Então, antes da gente prosseguir com o nosso estudo aqui, definir função acumulada, eu vou querer lembrar vocês de novo, né, reforçar aí esse conceito de variáveis aleatórias, né, e principalmente no caso discreto. A gente então, até o curso, até aqui, né, a gente sabe o que é um experimento probabilístico, então ele vai variar, o resultado dele a gente não pode prever com exatidão. E a variável aleatória é uma função que pegou os pontos amostrais e transformou num valor numérico. Agora eu vou pegar uma das definições que acaba sendo muito importante para a gente, que vai ser o seguinte, né? Não é bem uma definição, na verdade é mais um entendimento que eu acho que é importante a gente ter nesse momento, que é o seguinte: como os eventos que ocorrem em experimentos probabilísticos variam, também variarão os valores numéricos que lhes são associados. Esse daqui é um bom ensinamento, ele é bonito, parece uma frase assim muito proverbial, certo? Mas o que ele está dizendo é o seguinte: como o experimento tem uma probabilidade que vai variar o resultado dele, o número que você vai associar a cada ponto do espaço amostral também vai variar. Portanto, a sua variável tem esse nome de aleatória, porque a cada experiência que você fizer, ela vai ter um número que pode não ser o mesmo, e você não pode prever com exatidão. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Agora, então, definidos essas partes iniciais de variáveis aleatórias, vamos voltar para o exemplo que a gente tinha no lançamento de duas moedas, né? E o resultado do lançamento de duas moedas, a gente poderia ter esse espaço amostral aqui definido por coroa-coroa, cara-coroa, coroa-cara e cara-cara. E a gente definiu uma variável aleatória chamada x, né? Mas que representava o número de caras obtidos nos dois lançamentos. E aí o número de caras, a variável aleatória, foi definida como 0, 1 ou 2. Ela poderia assumir esses valores. São valores finitos, discretos e, portanto, é uma variável aleatória discreta. A gente também introduziu a notação de x maiúsculo e x minúsculo para denotar que o x maiúsculo é o que a variável representa, é uma frase, foi mais ou menos como a gente terminou a aula passada, e o x minúsculo seria o valor numérico que é associado. Então, a gente tinha essa última coluna aqui na direita, em que a gente tinha a probabilidade do xão, que é o número de caras, ser igual ao xinho, 0, 1 ou 2. E a gente viu que para ter 0 caras a probabilidade era 0,25, para ter uma cara 0,50, 50%, e duas caras 25%. A gente inclusive definiu o conceito de função de distribuição de probabilidade. Na verdade, função não, perdão, errou. A gente definiu o conceito também de distribuição de probabilidade, e agora, espero que faça sentido, de uma variável aleatória discreta. Uma variável aleatória discreta tem uma distribuição de probabilidades, que é o quê? Uma tabela que associa a cada número uma probabilidade de ocorrência. Então, essa tabela é o que a gente chama de distribuição de probabilidades. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo, então quando te perguntarem o que é uma distribuição de probabilidades, você vai falar: olha, é uma tabela que serve para a gente usar em variáveis aleatórias discretas e que associa para cada número um resultado, uma probabilidade de ocorrência do evento. Bonito, né? Muito bonito. Agora a gente vai pegar o seguinte, a gente vai pegar esse exemplo, acho que eu vou colocar a nossa conversa toda mais para cima aqui, eu vou pegar esse exemplo e introduzir o conceito de função de distribuição acumulada. Vamos lá, quando a gente fala de acumulação, e a gente já estava conversando sobre isso no início do vídeo, a gente está relacionando acumular coisas com somar, né? Um grande acúmulo de bens, por exemplo, é quando você tem muitos bens, então você somou uma grande quantidade. No caso de distribuição acumulada, nós vamos pegar a nossa distribuição, que é essa tabela a cada valor, e acumular. E como que a gente faz isso? A gente pega o começo, então para o x valendo lá do primeiro valor que ele puder valer, numa ordem do menor para o maior, por exemplo, e a gente vai acumulando o que nesse caso? As probabilidades desse evento. Então, deixa eu colocar para vocês a definição mais séria e daqui a pouco a gente já volta na parte mais conceitual. A função de distribuição acumulada vai ser denotada por um F maiúsculo e um xinho
minúsculo lá dentro. Isso quer dizer que é uma função, o F maiúsculo denota essa acumulada no caso, e ela tem um input, uma entrada. Para calcular essa função, você precisa de um valor que entra, e o valor é justamente x minúsculo, porque a nossa notação, o minúsculo é justamente um número. Muito bem, dentro desse contexto, agora eu vou escrever uma sentença que é muito importante você ter aí na sua cabeça bem internalizado, que é o seguinte: a função acumulada até um xzinho vai ser igual à probabilidade do seu xão ser menor ou igual a esse xzinho. Muito bem, eu sei que matematicamente isso daqui ainda pode parecer meio difícil de digerir, mas vamos colocar o exemplo que a gente tem na nossa distribuição de probabilidade aqui em cima. Se eu quiser calcular a função acumulada no valor 1, neste exemplo, isso seria a probabilidade do xão ser menor ou igual ao valor 1. E isso pode ocorrer para dois casos. Ele ser menor ou igual que 1, ele pode ocorrer com o 0, pode ocorrer com o 1. A função acumulada vai justamente acumular as probabilidades. Então a gente vai pegar e vai calcular o x sendo igual a 0, a probabilidade de ocorrer esse evento, mais a probabilidade de ocorrer o evento em que x é igual a 1. Nossa, eu deixei na frente, aí fica bom de ver, né? Deixa eu subir aqui. Muito bem, agora acho que eu posso até deixar essa tabela mais assim só. Muito bem. Então, a função acumulada no valor 1 vai ser p de x igual a 0, que é 0,25, mais o x igual a 1, que é 0,50, então vai dar 0,75. Do ponto de vista prático, né, do ponto de vista de enunciado ou de entendimento do problema, a acumulada até o valor 1 quer significar qual a probabilidade de eu tirar no máximo ou até uma cara no resultado do lançamento de duas moedas. Até uma cara vai ter o caso em que eu tenho 0 caras e uma só. E a probabilidade de ter 0 é 0,25, mais a de ter uma só é 0,50 e, portanto, 75% de chance de você ter até uma cara. Vamos dar o exemplo contrário agora. E se o enunciado te perguntasse justamente a probabilidade do x ser maior do que 1, e aqui exclusivamente maior? Você poderia, nesse exemplo, já que ele é mais simples, ele só tem 3 opções, você já enxergaria que para o x ser maior do que 1, ele só pode ser igual a 2, e portanto seria 25%. Mas a gente está aqui para entender o conceito de acumulada. A acumulada vai pegar a sua probabilidade do menor valor e vai chegar até o xzinho. Então, o complementar da acumulada é você pegar lá do fim e ir voltando. Então vamos ver se faz sentido. A gente tinha na última aula, vou usar a nossa régua. Tô relutante em usar a régua, mas é bom usar, né? A gente tinha aqui a nossa distribuição vista graficamente com 0, 1 e 2, e a gente tinha, na aula passada a gente fez aquele nosso pódio em que tinha 2 segundos lugares, né? Que era justamente uma representação da distribuição de probabilidades. E se a gente fosse fazer o gráfico da acumulada, a gente faria o seguinte: até 0 ela vale esse valor, até 1 ela teria que assumir o valor de 0,5 mais este pedacinho aqui. Então eu vou até colocar ele aqui em cima. Opa, não, melhor não. Melhor eu desenhar ele aqui em cima. Até aqui em cima. Então aqui, ó, 0,25, depois 0,75. E depois é claro que se eu for até o valor de 2, aí eu vou ter varrido todo o espaço amostral. E com isso eu vou ter uma probabilidade de 100% de ocorrência. Eu estou indo do menor valor para o maior. Agora, se você pegar, por exemplo, aqui no valor 1, a gente tem a f de 1 valendo 0,75, foi o que a gente calculou. Então, tudo que vem de lá da direita para a esquerda vai ser o complementar disso, que seria 0,25. Matematicamente, a gente pode formular isso dessa forma, olha, 1 menos a f até 1. Se você está entendendo o conceito de função acumulada, então você sabe que se ele vem da esquerda para a sua direita, então, para eu saber só o que tem à direita, eu vou pegar tudo e subtrair até aquela acumulação. Muito bem, conforme a gente for fazendo exercício, isso vai ficando cada vez mais claro
principalmente para o caso das variáveis contínuas, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então agora, acredito que a gente pode passar para algumas propriedades da nossa função acumulada, que vão ser importantes. Eu vou usar, nesse caso, nossa apostila digital, que está lá no site thmestatistica.com, que você pode baixar e ler por sua conta, ou assistir, ou ler no próprio site. E lá na página, né, recorrente à função de distribuição acumulada, a gente tem aqui as 3 condições dessa função. Então a gente tem que ela é uma função que varia de 0 até 1. Claro, sua probabilidade não pode ser menor que 0 e também não pode ser maior do que 1. Se você somar tudo que tem possibilidade de acontecer, não pode passar de 100% de chance. Então ela vai de 0 a 1. Eu até pergunto para vocês aqui se faz sentido. E bom, mais ou menos essa é a discussão que a gente tem mesmo. A f de x é uma função que é não decrescente. E essa é uma parte importante. Isso não quer dizer que ela é crescente ou constante. Ela pode ser uma parte constante, uma parte crescente, ela pode variar. O que você sabe é que ela não vai cair se você avança no valor de x. Opa, avança para cá, né, no caso de vocês. Ok, e ela é contínua à direita, então você sempre tem valores que são contínuos à direita. Definição de função contínua, tá bom? Eu até coloco aqui, não está escrito crescente. Essa pode ser, às vezes, uma daquelas questões, se você tem um curso mais teórico, ele pode escrever aqueles verdadeiros e falsos e perguntar para você que a f de x é crescente. Aí algum aluno mais desavisado, que normalmente tem essa ideia de que acumular vai sempre crescer, vai colocar que isso é verdade. Mas não necessariamente é verdade, ela pode ser constante. Então, no caso, ela é não decrescente, tá bom? Outra coisa, se eu fizer um limite com o x tendendo a menos infinito. Então isso quer dizer que se eu vier para tudo aqui para a nossa esquerda do seu vídeo, se eu pegar o menor valor possível e pegar antes dele, então lá no menos infinito, a sua função tende a não ter nada. Você não tem nenhum evento ocorrendo. Então a chance, o cálculo, né, o limite da sua f no menos infinito é 0. Em compensação, se eu pegar agora... tá ficando confuso, vamos fazer assim. Se eu pegar agora no mais infinito, então, o mais à direita possível que você conseguir integrar, é claro que eu vou ter varrido todas as possibilidades de ocorrer os eventos e, portanto, a chance vai ser 1. Então, sua função tem essas propriedades de que o limite no menos infinito é 0 e no mais infinito é 1. Às vezes, o nosso espaço não está definido para menos e mais infinito. No exemplo que a gente teve de variáveis discretas, a gente tinha o menor valor era 0 e o maior era 2. Mas são condições aí que são gerais e que se aplicam para casos específicos como esse. Tudo bem? Tudo certo. Vamos então para um último exercício, piscar lá na nossa lousa, dar uma olhada num exercício para a gente começar a se inteirar desse assunto. E na próxima aula a gente vai fazer 2 exercícios que vão avaliar aí variáveis contínuas, variáveis discretas, mas esses conceitos de função acumulada e distribuição de probabilidades. Então o nosso exercício é o seguinte: seja x uma variável aleatória discreta com distribuição de probabilidade dada por P de x igual a x, ou seja, cada valor que a sua variável assumir, ela vai ser um A vezes x, sendo que o seu x varia de 0 até 5 discretamente, e o A é uma constante. Ai meu Deus! Vamos então fazer isso com calma e dar uma olhada no que ele já falou até aqui pra gente. Seguindo aquela abordagem que eu falei para vocês, de ir tirando as informações do enunciado conforme elas são apresentadas, para depois a gente ver o que ele pergunta, é só uma consequência. Você tem os conceitos, você está entendendo o que ele está te passando, então a pergunta vira uma consequência fácil. Se o seu enunciado é muito grande e você vai lendo sem parar, pode ser que você fique aí acumulando problemas demais, certo? Então, vamos lá. Sua função é tal que o seu x, o valor numérico que é associado à sua variável aleatória, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Muito bem, sabemos contar. Agora, a probabilidade da sua variável x assumir estes valores, e aí a gente denota por P de x igual a x, ela vai ser A vezes o valor de x. Então, A vezes 0 vai ser 0, A vezes 1 vai ser A, e por aí vai. Então a gente vai ter essa distribuição de probabilidades. Uma tabela que associa cada valor
de x a sua probabilidade é uma tabela chamada distribuição de probabilidades. A gente acabou de montar ela aqui, mas tem um problema. A gente não sabe quem é A e o enunciado nos falou que A é uma constante. Então, como que a gente descobre isso? Bom, eu sei que se esse é todo o espaço amostral, se eu varrer todo ele, a gente vai ter chance de 100%. Então, como a gente viu, né, na nossa última propriedade, agora há pouquinho, que o limite da nossa função acumulada de x, quando o x tende a mais infinito é 1, a gente vai adaptar esse problema aqui. O limite para quando a f tende até o 5, quando ela vale 5, vai ter que ser 1. Por quê? A gente pegou lá do zero, varreu todas as possibilidades possíveis e, portanto, a chance de ocorrer um evento que seja ou do zero até aquele valor é 100%. Você pegou tudo que podia acontecer. Então, a gente vai colocar isso dessa forma. O f de 5 eu sei que é igual a 1. Vou até apagar agora a nossa definição, que a gente usou lá, a propriedade. Vou jogar esse f para a esquerda aqui. E vamos ver o que isso significa, então. A gente tem que a probabilidade de x ser menor ou igual a 5 vale 1. E aí a gente pode reescrever a probabilidade de x sendo menor ou igual a 5 como uma grande soma do x valendo 0, valendo 1. Vixe, agora a coisa vai ficar bem rápida, né? Realmente escrever na lousa é muito legal. Mas vamos lá, vamos fazer ele todo completo. Porque você que está aí anotando daí, o Vinícius que está aqui, estão anotando 1 a 1. Então eu também tenho que fazer isso, certo? Para a completude dos alfarrabos, como diria meu querido professor Guilherme Franzin. Então, para o x valendo 0, isso aqui vai ser 0, aí aqui vai ser A, aqui vai ser 2A, aqui vai ser 3A, aqui vai ser 4 e no outro vai ser 5. Muito bem, se eu somar essa quantidade toda, eu vou ter 15 vezes o valor de Azinho. Então, vamos colocar aqui o seguinte, onde tinha f de 5, eu vou colocar, vamos computador, vou colocar 15A. E a gente sabe que o f de 5 valia 1, então 15A igual a 1, a gente pode descobrir que o A vale 1 sobre 15. E agora a gente tem a distribuição de probabilidades toda dita. Muito bem, fizemos todo esse esforço para determinar uma constante, vocês vão ver que isso é um problema recorrente aí dos seus exercícios de probabilidade, quando ele tiver uma incógnita, possivelmente você varrendo o espaço amostral todo, você costuma descobrir ela, ou algo do tipo, né, com alguma propriedade assim. E agora vamos ver o que ele pergunta. Ele pergunta o valor de p de x ser maior do que 2. Então, a probabilidade do seu x ser maior do que 2, eu vou fazer nesse exercício, já que é a aula de função acumulada, eu vou fazer por este caminho. A chance do x ser maior do que 2 é tudo que o espaço amostral pode ter, menos a chance do x ser menor ou igual a 2. Justamente o tudo menos o complementar. É assim que se define até complementar, certo? Então, tudo 1 menos p de x ser menor ou igual que 2, aqui, para você que já está entendendo essa matéria agora, a gente sabe que os valores acumulados até 2, p de x menor que 2, é a mesma coisa que f calculado em 2, função acumulada. Então, função acumulada em 2 vai ser ela calculada em 0, agora a gente pode desenhar um pouquinho mais solto, porque é mais rápido. P de x valendo 0, mais P de x valendo 1, mais P de x valendo 2. A gente vai somar isso tudo, vai dar 3A, só que o A vale 1 sobre 15, então vai ser 3 sobre 15. E se você fizer esse algebrismo todo, você vai descobrir que a probabilidade resultante disso daqui é 4/5, que seria a nossa alternativa C desse exemplo, né? Acho que isso aí foi uma questão de prova já. E envolveu todos os conceitos que a gente teve até agora, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Eu espero que você não tenha ficado com dúvidas nesses conceitos. Se você ficou, pausa o vídeo onde você tiver a dúvida e indica pra gente nos comentários. Não deixa de sempre estar
vendo os vídeos anteriores, se você ainda tiver com dúvidas de conceitos que a gente não está abordando na aula de hoje. E na aula seguinte a gente vai tratar mais 2 questões de variáveis aleatórias ainda discretas, mas que vão envolver todos esses conceitos. Então, eu aguardo você lá e o Vinícius Castanho também, certo? Com certeza. Então, até mais. Valeu!